Boa noite, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a mais essa live da SEG, onde passaremos alguns minutos juntos, falando da palavra, orando, interagindo, declarando a nossa fé e a nossa convicção no poder de Deus, nas maravilhas, nas bênçãos de Deus. Então serão alguns minutos para estarmos juntos aqui, sendo edificados, abençoados e com certeza tirando proveito desse tempo que é precioso para as nossas vidas. Ao Senhor toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a nossa gratidão a Ele por tudo, toda a nossa exaltação, adoração, por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele tem nos dado. Então, vamos agradecer, louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua bondade e misericórdia duram para sempre. Sônia Ferreira, graça e paz. Elza Barreto, graça e paz, boa noite. E estamos desejosos de que o Senhor esteja sempre nos abençoando, mas não podemos deixar nunca de agradecer a Deus, né? Por tudo quanto Ele tem feito, por tudo quanto Ele tem nos dado. E quando agradecemos, alegramos o coração de Deus. Quando agradecemos, estamos declarando que nós reconhecemos que o que temos e recebemos vem das mãos dEle, né? Então, por isso, toda a glória, honra e louvor e adoração sejam dadas ao nosso Deus em todo o tempo. Gratidão porque temos o entendimento e a compreensão, né? A revelação de Cristo Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. E isso é muito bom. E devemos, então, agradecer por isso, pelo sacrifício, pela vida de Cristo, pelo amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus. Tudo que acontece, tudo que já aconteceu e que nós reconhecemos, né, que é bondade, misericórdia e o amor de Deus para nós, temos que agradecer, temos que louvar, temos que adorar, temos que bendizer o nome do Senhor, porque Ele é bom. Amém? Vanessa Souza, Nilda Souza, Pastor John, graça e paz a todos, boa noite. E assim, né, vamos avançando, mas não esquecendo de agradecer a Deus em todo o tempo, de louvar a Deus em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará de contínuo em meus lábios, no meu coração também, adorando, louvando, agradecendo por tudo quanto Ele tem feito por nós. E isso faz com que a nossa vida, né, tendo esse reconhecimento, tendo esse entendimento e dando esse retorno ao Senhor, né, que tudo tem nos dado, e então alegra o coração de Deus, né? Quando a gente faz alguma coisa para alguém e essa pessoa volta para agradecer, ou manda um presente, ou agradece, a gente não fica feliz. Então Deus também, como uma pessoa, Deus fica alegre quando nós recebemos dele algo, e todos os dias recebemos dele algo, né? Só de estarmos aqui falando, vendo, ouvindo, é bênção de Deus. Estamos aqui hoje vivos, falando, conversando, louvando, é bênção de Deus. Então, todos os dias temos algo para agradecer a Deus. Todos os dias temos algo para dizer obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Amém? Valmar Gama, família, Deus abençoe. Lília Brum, graça e paz. Boa noite a todos que já chegaram e os que estão chegando. Vamos juntos passar esses minutos aqui para sermos abençoados e passarmos juntos em oração, clamando pelo Brasil, por Israel, pelo Rio de Janeiro, pela igreja, pelas famílias,
pelos enfermos, por todos aqueles que precisam de um milagre de Deus, né? Sônia Carneiro, boa noite, graça e paz. Ronaldo Ribeiro Gonçalves, shalom, graça e paz. Ronaldo Barros, paz, querida. Então, esse momento, né, que vamos passar aqui é para isso, né, para sermos edificados, abençoados e orarmos uns pelos outros, orarmos pela igreja, orarmos pelas famílias e pelo Brasil, por Israel, pelas nações e também por enfermos, né? Então, a gente ora. Hoje eu recebi uma mensagem, é raro, né? A gente recebeu uma mensagem sem alguém agradecendo. Agradecendo é muito raro pedindo, né? Mas agradecendo, às vezes, aparece uma mensagem ou outra agradecendo, né? David Chagas, paz, meu caro. Adélia Soares, boa noite, graça e paz. Aí uma pessoa mandou uma mensagem dizendo: obrigado, apóstolo, pelas orações que vocês têm feito, que o senhor tem feito por mim. Eu agradeço e eu sei que as orações têm me sustentado, têm me abençoado, então muito obrigado, né? Eu não estou dizendo que tem que agradecer porque eu oro, né? Mas o reconhecimento, né, de que nós, como pastores, apóstolos e a igreja está orando, né? Então é um reconhecimento, né? Então você imagina Deus, né, que faz tudo por nós e a gente tem que agradecer a Ele, né? Então, e firmar aliança com Ele, né? E uma aliança firmada não é qualquer coisa, né? Não é uma aliança de papel, é uma aliança no coração, né? As leis foram escritas não em tábuas de pedra, mas agora no nosso coração. E é uma aliança de sangue, o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança que foi derramado por nós. É esse sangue que nos purifica de todo pecado. É essa aliança que temos com Ele, o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso dono, né? E Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, temos que ter esse reconhecimento constante e agradecer a Deus. Nós temos falado, né, aqui nas lives, um pouquinho sobre alguns pontos e histórias do Antigo Testamento, que pessoas que tiveram, né, momentos assim que foram muito abençoados e momentos que foram castigados, né, por causa da obediência, abençoados, e por causa da desobediência, castigados. E o povo de Israel sempre viveu assim, dessa forma, sendo abençoado e sendo castigado, disciplinado. E isso tudo por causa da desobediência, né? Então, ontem de manhã, fiz um estudo sobre a obediência, né? Que através da obediência nós proclamamos a glória de Deus. E isso aconteceu. Então, usamos algumas lives falando de Josué, né? Da passagem do Rio Jordão. Falamos em outras lives sobre passagem do Mar Vermelho, sobre o maná que Deus mandou, né? Então, textos bíblicos do Antigo Testamento que a gente tem compartilhado aqui e tem falado sobre essa questão da obediência e desobediência, né? Célia Carvalho, boa noite, graça e paz. Cláudia Barros, David Chagas. Então, dentro dessa perspectiva, se a palavra de Deus não é obedecida, se nós não cumprimos a palavra de Deus, é uma constituição divina, como eu já ensinei várias vezes, é a mesma coisa que acontece com a constituição de um país. Quando ela não é cumprida, quando ela não é praticada, vivida, ela traz danos, né? Ela traz danos pessoais, governamentais e por aí afora, né? Então, por quê? Porque a Constituição foi feita para ser obedecida, para ser cumprida. E a Constituição divina, que é a Bíblia Sagrada, foi feita por Deus, revelada pelo Espírito Santo, para nos dar a regra de fé e prática e dar a forma de caminharmos e andarmos segundo a vontade de Deus. Então, nós precisamos obedecer
a constituição divina, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E dentro dessa perspectiva, então, nós vimos em algumas lives anteriores o caso de Josué, quando eu falei lá que no deserto Moisés ficou rodando com o povo 40 anos, porque eles murmuraram, desobedeceram, fizeram um montão de coisa errada. Fizeram bezerro de ouro, fizeram idolatria, afrontaram Moisés e por aí afora. E depois falamos de Josué e Caleb, que foram os dois das tribos, né, que mantiveram a posição, fidelidade, aliança com Deus, e eles então foram, né, Josué foi o líder depois de Moisés para conduzir o povo. E eles obedeceram. Eles disseram para Josué: nós vamos obedecer, nós vamos fazer tudo que você mandar. E eles fizeram. Né? Depois Josué fala: santificai-vos, em Josué 3:5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eles se santificaram. Os sacerdotes pegam a arca da aliança e levam na frente do povo. E os sacerdotes obedeceram e fizeram. E foi assim por diante. E dessa maneira, eles foram sendo abençoados, atravessaram o Jordão, né? Depois de atravessar o Jordão, ele mandou tirar aquelas 12 pedras para poder ser um memorial, e isso fosse proclamado, anunciado para todas as gerações, que eles passaram pelo Jordão seco e tiraram as pedras do fundo para poder fazer esse memorial. Então, esse grande milagre. Depois falamos que teve o milagre sobrenatural também das muralhas de Jericó, que foram destruídas sobrenaturalmente pelo poder de Deus. Então, isso, e eles estavam então fazendo o que Josué estava mandando, obedecendo e fazendo. Depois daquele percurso ali até o capítulo 6, depois começa no capítulo 7, quando a ordem de Josué era que ninguém pegasse nada, né? E então teve a família de Acã que pegou, né? Pegou coisas de ouro, de prata e coisas que eram valiosas, viram e, como quem diz, vamos levar, ninguém está vendo e tal, e levaram. E com isso, o povo começou a ser derrotado em guerras, que Josué foi fazendo guerras, né? Muitas afrontando reis e povos, e tinha que enfrentar para conquistar toda a terra e para poder ficar, né, firme na terra que Deus havia prometido. E aí, nesse momento em que eles começam a ter derrotados, e então Deus fala que para consultar, né, Josué consultar, lançar sorte, porque podia ter alguém, né, cometido pecado. E lançaram sorte, chamaram todas as tribos e lançaram sorte, e caiu a sorte sobre a tribo que Acã fazia parte. E eles então pressionaram Acã, e Acã confessou. E eles então mandaram, né, na tenda onde tinha enterrado debaixo da tenda os utensílios roubados de Jericó. E quando isso aconteceu, então, né, ele e toda a sua família, todos os seus bens foram destruídos, apedrejados até a morte, por causa da desobediência, por causa de não cumprirem aquilo que Deus havia falado através de Josué. E assim, outros erros foram sendo cometidos, né? Outros erros foram sendo cometidos. Aliança com quem não devia fazer aliança, o povo começou a fazer outras coisas erradas também, e se juntando com outros povos, e por aí afora. E isso começou a trazer novamente, né, pecado, e a trazer novamente situações difíceis na vida do povo que Josué estava comandando. E depois eles fizeram ali a divisão das terras, né? Todos que haviam sido prometidos, as tribos, foram fazendo a distribuição de terra para que eles pudessem viver bem, mas
Não adianta a terra que Deus deu e dizia que lá era boa, uma terra boa, que ia mana leite e mel, uma terra que eles iam viver bem. Mas o ser humano, né, desde o Éden com Adão e Eva, o ser humano é complicado, o ser humano é rebelde, é desobediente, né? A gente vive assim ali na igreja, é um grupo de 200 e poucas, 300 pessoas que a gente tem, e a gente vive com esses problemas de pessoas que às vezes, né, tem desentendimento, tem pecado, é um que tem problema, às vezes um casamento, problema com a família, problema financeiro, problema de prostituição, problema de fornicação, problema de adultério, problema, assim. Então, no meio da igreja, né, que não era para acontecer, era para a igreja ter a sua santidade, e os problemas que acontecessem poderiam ser problemas comuns que acontecem, né? Enfermidade, né? Que ninguém escolhe, nem busca enfermidade, ou então um desemprego, né? Uma situação de moradia, alguma coisa que a pessoa fez, ou uma catástrofe, né? Uma enchente, coisas que você vai viver o problema, né, natural da vida. Mas nós, seres humanos, nós buscamos os problemas, parece. A gente busca os problemas. Quando a gente o quê? Não obedece. Então, quando vem a desobediência, os problemas vêm. Então, você liga o jornal um pouquinho, preso isso, matou aquilo, e roubaram aquilo, e entraram nas farmácias roubando remédio, injeção, não sei o quê, e tal, corrupção, assim. Então, o ser humano, né, agora... pastores também, né, que são, muitas vezes, também alguns nem são pastores, né, se denominam pastores lá, mas fazendo coisas erradas também. Então, assim, a humanidade naquela época é o mesmo ser humano que vive hoje, né? Então, agora, dessa maneira, então, Israel não prevalecia, Israel não continuava sendo abençoado. Então, aí vai, né, várias situações que vão acontecendo, depois eles vão dando as heranças, os reis, as vitórias de Josué, tá o livro de Josué inteiro sendo relatado. Quando vai chegando mais para o final do capítulo do livro de Josué, né, o Josué começa a exortar o povo de novo a observar a lei do Senhor, no capítulo 23. Bom, vocês têm que observar a lei do Senhor. Vocês não podem andar. O Salmo, né, que diz, acho que é o Salmo 119, tem um versículo, medita na lei do Senhor de dia e de noite, medita na lei do Senhor. Né? Então, meditar na lei do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. E dá o quê? Esqueci agora. Então, isso é a palavra. Então, a palavra, ela estando dentro de nós, nós vamos obedecer ou desobedecer. Mas quando obedecemos, nós temos a bênção de Deus. Quando desobedecemos, nós temos a disciplina de Deus, ou às vezes, consequências. Não é nem uma disciplina de Deus, mas são consequências do nosso erro, do nosso pecado, que vem. Não adianta, nós não podemos fugir das consequências. Correto? Então, nós precisamos. Então, Josué começa novamente a falar com o povo. Vamos observar a lei do Senhor. Vamos observar. A lei do Senhor precisa ser respeitada, vivida, né? Vocês vão ser vitoriosos. Vocês vão receber a bênção de Deus através, né, desse livro da lei. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. O que ele está aqui, né? Por quê? Porque ele estava vendo que já estava uma mistura, né? A gente fala que ninguém, né,
pode ficar em cima do muro, né? Tem que ser o do Senhor mesmo, né? Não pode ficar um dia lá, outro dia cá, né? Não tem como jorrar água boa, né, e amarga da mesma fonte, ou da nossa boca não pode sair palavras de louvor e palavras malditas de pecado, né? Palavrões, músicas mundanas, murmuração, maledicência, porque da mesma boca não vai sair, né, palavras boas e ruins, porque não tem como. Ou são palavras boas ou palavras ruins. Você tem que optar, escolher e decidir. Então Josué está aqui falando com o povo, né? Vocês precisam, né? Vocês precisam andar dessa maneira. O Senhor, vosso Deus, afastará, expulsará da presença de vocês, para vocês possuírem a terra. O Senhor, vosso Deus, nos prometeu. Ele prometeu, ele vai fazer. Ele vai fazer, mas vocês precisam fazer a parte de vocês. Vocês precisam obedecer. Ele que prometeu de dar as heranças, ele vai dar. Aí, mas diz, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés. Ou seja, isso é para nós hoje. Fazei tudo para cumprirdes o que está escrito na Bíblia Sagrada. Fazei tudo o que está escrito na lei do Senhor. E assim nós vamos ter a bênção de Deus. Assim nós vamos ter a proteção de Deus. Agora eu vou e faço um montão de coisa errada. Senhor, me proteja, mas eu estou fazendo errado, né? Vou citar um exemplo. O Senhor me proteja no trânsito, aí eu vou andar 150, 160 no trânsito, né? Deus vai proteger, pode até proteger, mas eu estou arriscando a minha vida, eu estou tentando, Senhor, né? Então, e por aí afora, outras situações que nós não podemos falar, pedir e não obedecer e querer proteção e bênção de Deus. Então Deus o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então isso aqui Ele está falando. Mas esforçai-vos para cumprir a lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Nem para a direita e nem para a esquerda. É para o alvo, para o foco. A palavra que nos conduz. Não é o pregador de internet que vai conduzir tua vida. Não é o professor da faculdade que vai conduzir tua vida. Não é o teu vizinho que vai conduzir tua vida. É Deus quem vai conduzir a tua vida. E Deus deixou a palavra para nos conduzir. Tudo tem na palavra. Quer procura, tudo tem na palavra. Sobre honestidade, sobre honra, sobre obediência, sobre família, sobre patrão, sobre empregado, sobre cidadão brasileiro, sobre servo de Deus, sobre pastor, sobre liderança, sobre submissão, sobre mentira, prostituição. Tem tudo que ensina, tudo está na Bíblia. Tudo está na Bíblia. Nós não precisamos, né, de ficar buscando na modernidade, né, coisas para poder pautar a nossa fé. A nossa fé está baseada em Cristo Jesus e na sua palavra. Então, na palavra, né, nós vamos ter tudo que nós precisamos para viver. Então, Josué diz, mais uma vez eu vou repetir, porque eu não vou me alongar muito, para depois concluir na próxima live o capítulo 24. Mas hoje o 23. Aí ele diz, esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo. Tudo é o quê? É tudo. Quanto está na lei de Moisés, no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis. Ou seja, nós não podemos nos apartar da palavra do Senhor. Domingo eu estou na palavra. Segunda, terça, quarta, quinta eu não estou na palavra. Não. Nós temos que estar na palavra todos os dias. Nós temos que viver a palavra todos os dias, né? Então, o livro da lei de Moisés é a palavra que hoje nós temos para viver nessa palavra. Então, não nos aparteis nem para a direita e nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações
que restaram entre vós. Não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Eles estavam já se misturando com outras mulheres e com outros homens, e casando, e fazendo, adorando outros deuses, deixando outros deuses dentro da casa, da família. Então, ficou uma bagunça, né? Começou a ficar uma bagunça. E aí, ele está dizendo isso. Mas o Senhor, vosso Deus, vos apegareis, mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Não tem outros deuses, nós só temos um só Deus, um só Senhor, e é Ele que vai, né, ser adorado, é Ele que nós vamos buscar, é Ele que nós vamos obedecer, é Ele que nós vamos fazer. Então, Josué dá essa palavra. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Então, queridos, o homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Então, assim, vai ensinando, leia, né, Josué capítulo 22, 23, 24, e a gente vai concluir na próxima live o capítulo 24, quando Josué dá uma decisão para o povo. Ou vai ser assim, ou vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu vou fazer algo que eu vou decidir. Mas aqui ele está ensinando, ele está falando. Então vocês vão ser abençoados, vocês vão estar, né, sendo abençoados, vocês vão perseguir, vão matar 1000, né, porque o Senhor está com vocês. Vocês não estão sozinhos, e o Senhor vai abençoar. Mas também andem, tenham só Deus como único Deus, né? Não busquem outros deuses, não deixem que nada dessa terra, desse mundo, se torne um Deus na sua vida. Não estou falando de Deus até de ídolo, de imagens, não. Tem coisas que se tornam teu Deus. É o dinheiro, como Mamon, que está tomando conta da humanidade. Essa corrupção toda do Brasil e de países aí afora é pelo dinheiro. A matança é pelo dinheiro, o roubo é pelo dinheiro, a venda de armas, de drogas, de prostituição, tráfico humano é pelo dinheiro. Vender remédios falsos é pelo dinheiro, tudo é pelo dinheiro, é o Mamon, é o Deus do século. Então não deixe que esse Deus tome conta da tua vida. Não deixe que outros deuses tomem conta da tua vida. A televisão pode ser um Deus, a internet pode ser um Deus, a sua família pode ser um Deus, os seus bens materiais podem ser um Deus. E isso deixa de colocar Deus em primeiro lugar, como a gente ensina, né? Deus em primeiro lugar. Não tem outro que possa tomar o lugar de Deus. Então, queridos, assim, né, Josué estava ensinando e falando com o povo. Porque se vocês se desviarem, vocês não vão ser abençoados, mas se vocês permanecerem, vocês vão ser abençoados. Amém? Então, queridos, isso é o que nós desejamos para a vida de todos vocês, para a vida da Igreja do Honório, para a vida da Igreja de Cristo, que seja um povo realmente firmado na palavra, firmado na aliança, firmado no propósito, não olhando para a esquerda nem para a direita, mas olhando para o alvo, olhando para frente, indo em frente, tendo um só Deus, um só Senhor, um só dono, onde fazemos a vontade dele e assim seremos abençoados. E se não fizermos e pecarmos contra ele, ficamos passivos de disciplina ou até mesmo de consequências, né, do nosso pecado. O que nós queremos escolher, né? A bênção, obedecemos. A maldição, desobedecemos. É uma opção que nós temos. Assim, Josué falou com o povo, ensinou o povo e mostrou ao povo como eles deveriam fazer. E nós, como pastores, e eu sei que todos vocês que estão aqui na live e outros que ainda vão ouvir essa live posteriormente, esse é o desejo da Igreja de Cristo Jesus, andar nos caminhos do Senhor, viver pela palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, porque aquele que obedece tem a bênção e aquele que desobedece tem a maldição. Então, vamos viver para a glória, para a honra, para o louvor do nosso Deus, proclamando a sua glória e a sua salvação através do nosso testemunho de vida, de obediência,
firmado no compromisso da palavra de Deus que nós temos com o Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar agora, queridos. Vamos levantar o nosso clamor. Pai, obrigado por tudo, Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é fiel, é verdadeira, é poderosa. A Tua palavra, Senhor, nos confronta. A Tua palavra nos edifica. A Tua palavra nos consola. A Tua palavra nos guia. A Tua palavra nos traz direção, salvação, livramento. Quando assim ouvimos e obedecemos, nós andamos seguros, porque a Tua palavra, ela é luz para o nosso caminho. Então as trevas não vão tomar conta da nossa vida, porque vamos andar pela palavra, vamos andar na luz, e as trevas não vão prevalecer em nenhum momento quando obedecemos a palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque somos abençoados com a Tua palavra, somos edificados com a Tua palavra. Muito obrigado. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor e a nossa fidelidade, a nossa aliança contigo, de permanecermos firmes na palavra, de permanecermos aliançados contigo, Senhor, de não abrirmos mão, de não retrocedermos, de não irmos para a esquerda nem para a direita, mas irmos em frente, caminhando para o alvo conforme Tu tens ensinado na Tua palavra. Obrigado por tudo, Senhor. Oramos agora por cada pessoa que está nessa live, cada família, cada casa, que recebam a bênção das Tuas mãos, que recebam, Senhor, a cobertura dos anjos do Senhor em todo o tempo. Deus trazendo proteção, trazendo a paz, trazendo segurança em todos, anjos a nosso serviço, né? Trazendo as bênçãos que Tu tens liberado dos céus para nós. Ó Senhor, sustenta o Teu povo, sustenta as famílias, sustenta aqueles que não estão na live, os nossos irmãos em Cristo, os membros da Igreja de Honório, os membros da Igreja de Cristo Jesus. O Teu povo seja abençoado. Queremos ver uma igreja em Honório, uma igreja no Rio de Janeiro, uma igreja no Brasil viva, avivada, uma igreja que faz a Tua vontade, que cumpre os Teus estatutos, obedece os Teus estatutos, cumpre a Tua lei. Ó Senhor, vem sobre nós, supre, sustenta, abençoa, dá, ó Deus, a Tua bênção a todo o Teu povo, Senhor. A bênção que enriquece e com ela não traz desgosto, como diz a Tua palavra. Ó Senhor, sustenta, ó Deus, o Teu povo. Ó Pai, traz alegria, traz fortalecimento, edificação, sustentação. Ó Pai, continue abençoando a Tua igreja, Senhor, abençoando o Teu povo e fazendo uma grande revolução, ó Deus, com um grande avivamento na nação brasileira, e vejamos, ó Pai, os milhões sendo salvos para a glória do Teu nome, Senhor, e a nação mudando, a nação sendo transformada pelo Teu poder, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Fica conosco, Deus, ajuda-nos, Senhor, sustenta cada pessoa, cada família. Oramos pelos nossos irmãos da Palmeirinha, nossos irmãos do Buquiço, nossos irmãos de Honório e Gurgel e bairros vizinhos. Sustenta, guarda e proteja o Teu povo e abençoa, Pai, a todos os bairros do Rio de Janeiro, guardados e abençoados por Ti, Senhor, em nome de Jesus. Oramos, ó Pai, mais uma vez pelo nosso Brasil, pelas autoridades, para que haja governança correta, justa, verdadeira, ó Deus, sem corrupção, sem injustiça, sem maldade, ó Deus, sem prejudicar a população, mas que tenhamos homens, mulheres, pessoas que governam, ó Deus, com justiça, com sabedoria que vem de Ti, e possam fazer o melhor para a população, trazendo um nível melhor de vida, Deus, tirando as pessoas da miséria, da pobreza, do sofrimento que vivem, muitos, ó Pai, muitos vivendo em sofrimento, ó Deus, alguns até mesmo sem ter
o que comer direito, onde morar direito. Deus, tem misericórdia. Que todo roubo, toda injustiça, Senhor, ó Pai, seja debelada do nosso meio, do nosso país, Senhor, e tenhamos um país justo, abençoado, um país, ó Deus, onde vejamos igualdade, mais justiça, mais igualdade, ó Deus, entre o povo, Deus. Em nome de Jesus, tem misericórdia. Oramos, ó Pai, mais uma vez, para a igreja brasileira, aviva, porque a igreja, através do teu poder e do poder do Espírito Santo e da vida de Cristo Jesus, é a salvação para esse país, como é para toda a humanidade. Pai, oramos pela América do Sul, oramos pela América Latina, oramos pela América do Norte, oramos pelos nossos irmãos lá em Colorado, pastor Jonas, pastor Kurt, pastor Belly, Deb, pastora Célia Peça, família May, outros irmãos ali, Senhor, amigos nossos, ó Pai, sejam abençoados. Oramos, ó Pai, pela América do Norte, oramos, ó Deus, por familiares nossos que estão morando nessas regiões, sejam abençoados. Oramos pela Europa, Senhor, traz de novo a Europa para ti, Deus. Volta, ó Deus, que a Europa volte ao primeiro amor, que a Europa possa, Senhor, se converter novamente, ó Deus, e ser, ó Deus, o berço do Evangelho para as nações, e ser bênção para as nações. Oramos pela Ásia e pela África, ó Deus, continentes onde tem sido tantas perseguições, mortes, ó Deus, prisões de pessoas que pregam a palavra, que querem viver a palavra. Tem misericórdia, Senhor. Proteja os missionários, guarda e livra de todo mal, Senhor. Livra agora essas guerras no Oriente Médio também, ó Deus. Tem misericórdia, proteja o teu povo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oramos pelos cristãos do Irã também, ó Deus. São tantos cristãos, ó Pai, que estão buscando Deus, e ali é proibido pregar e falar de Jesus, mas eles estão buscando escondidos, e a igreja está crescendo cada vez mais. Que agora nessa guerra, Senhor, haja essa mudança de regime, Senhor, para que eles possam ter liberdade, ó Deus, de cultuar, de buscar a tua presença, assim como em outros países da Ásia também, ó Deus. Tem misericórdia, Senhor, da África. Pai, tem misericórdia e opera com o teu poder, ó Deus, das nações da terra. Oramos por Israel mais uma vez. Sustenta Israel, proteja Israel de todo inimigo, de todo ódio que o diabo e pessoas têm contra Israel e querem destruir a nação de Israel. Pai, proteja, continue com a tua mão de poder sobre Israel, para que eles possam viver, ó Deus, protegidos, guardados e abençoados por ti. Ó Senhor, fica conosco, Deus. Dá-nos paz, alegria e bênção nas nações da terra. A tua bênção permaneça sobre todos nós. Oramos agora pelos nossos irmãos que estão precisando de uma solução, de uma causa, Senhor, pessoal, familiar, financeira, de enfermidade, causa na justiça, questão de emprego, questão de moradia, ó Deus, seja o que for, financeiro, Deus, abre as portas, ó Deus, e faz o milagre acontecer para a glória do teu santo nome. Oramos agora, Senhor, pelos nossos irmãos enfermos, pelos pedidos de oração do grupo de intercessão, os nomes que ali são citados, mas nós queremos orar pelo pastor Carlos Martins, pela irmã Elza Barreto, pelo tio Vicente, pelo Cléo Duque Estrada, pela Naides lá da Flórida, pela Leila, irmã da pastora Kátia. Oramos também, ó Deus, pela Patrícia Assis, que está fazendo um tratamento, pela completa obra na vida da Paola. Oramos, ó Deus, pela Adélia Soares, pela mãe da Eliana Holanda. Oramos pelo Paulo Henrique, oramos pelo João Santos, nosso irmão. Senhor, restaura suas forças físicas, emocionais e espirituais. Oramos a Deus por todos. Oramos pela mãe da Bia também. Senhor, tem misericórdia. Ó Deus, cura, salva e liberta em nome de Jesus. Oramos pela Graça Ciríaco, oramos pela Helena Moutinho. Deus, dá saúde a ela, cura do câncer. O Eli Moutinho também seja curado. Pela Cris Paiva, cura e abençoa. Sua mãe também, a Dona Maria, seja curada em nome de Jesus. Lourdes Teodoro, Nilda Souza,
Marcos Claro, cura, Senhor, o teu servo, Senhor. Tânia Oliveira, dá saúde à tua filha também. Pastor Wilson, pastora Marli, cura, Deus, a pastora Marli, dos problemas no joelho, nas pernas, Deus, cura em nome de Jesus. Oramos pela Laura Elias, pela Maria José Barros, pela Darcília Braga, oramos pelo Nolan lá no Canadá, netinho da Lília Brum, oramos pelo Wilton Brum lá na Flórida, Rejane Célia lá na Flórida, ó Deus, oramos pela apóstola Beth, oramos por todos que estão enfermos e precisando de milagre, que a tua mão poderosa esteja sobre o teu povo, Senhor. Senhor, os nomes que não citamos aqui, mas que estão enfermos também, Senhor, que sejam alcançados pela tua mão poderosa, pela tua mão de misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, faz a tua obra, opera com o teu milagre, com tua mão de poder, trazendo o milagre. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu santo nome. Oramos e pedimos pelo teu povo, pela tua igreja, pela nossa cidade, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, estamos terminando. Que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração meu e da apóstola. Tenha uma noite de paz, tenha uma noite abençoada, tenha uma noite de descanso reparador e estejam atentos às mensagens no grupo de membros, lá no WhatsApp, leiam as mensagens, fiquem atentos às programações e até quarta-feira, se assim Deus permitir, estaremos de volta para continuarmos fazendo as lives para abençoar a vida de vocês. Um grande abraço, fiquem na paz, Pastor John, Sônia Carneiro, Sônia Ferreira, Adélia Soares, Cláudia Barros, Ronaldo Barros, Ronaldo Gonçalves, Valmar Gama, Nilda Souza, Célia Carvalho, Lília Brum. Deus abençoe a todos. Vocês são muito queridos e juntos nós fazemos a diferença nessa terra. Um grande abraço, fiquem na paz. Ronaldo Barros, Cláudia Barros, Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz.